Hoje eu trouxe vocês para modificar junto comigo a capa desse caderno do Stitch. Eu ganhei ele de presente da minha mãe e eles são vários Stitches. E aí eu decidi fazer cada um desses Stitch um personagem diferente. Na verdade não é só o Stitch, tem o Stitch, tem essa também rosinha, que todo mundo fala que é a namoradinha do Stitch, mas eu não sei se é namorada ou amiga do Stitch. Então eu comecei com esse primeiro Stitch e a minha referência é o Pennywise. Eu gosto muito do palhaço, né, do It a Coisa, e eu achei interessante começar fazendo com ele. Lembrando que vocês podem comentar aqui personagens que vocês gostariam de ver eu transformando o Stitch, e aí eu posso escolher o seu comentário e trazer aí no próximo vídeo o Stitch alterado aí com o personagem que você quer. Então, o Pennywise usa uma blusinha com babado na parte do ombro e também ali na cintura eu faço. Depois eu faço a clássica maquiagem do It, né, a coisa, que é esse vermelho que corta, que é a parte do olho. Eu comecei fazendo toda essa parte da line art. E a parte que eu achei que mais ia dar característica também do It a Coisa é o cabelinho. No cabelo ali do It a Coisa é meio que emendado. Aqui eu fiz um tufinho no meio e dois nas laterais. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada e aí sim eu comecei a fazer. Lembrando que essa parte anterior que eu fiz foi a parte do rascunho. Ele não é a line art ainda. Aqui já é considerado a parte da line art. Depois que eu fiz isso, eu vim fazendo a parte do olho do Stitch bem pretinho e fui preenchendo, como vocês podem ver. E eu usei o pincel caneta digital para fazer. Eu adorei fazer, no caso, a parte do rascunho com o pincel de que eu fazia line art. Eu gostei bastante, que é o caneta digital. Depois que eu fiz isso, eu vim aí e vou pintando o outro lado com a característica do It. Depois que eu fiz isso, eu vim colocando alguns pontos, né? Então eu fui repassando, porque como eu tô transformando, né, e pintando, eu ia ter que refazer o Stitch inteiro. Então eu fui fazendo, só que ao mesmo tempo que eu fui alterando o Stitch, eu fui tentando preservar algumas coisas. Então, por exemplo, aqui essa parte de iluminação do nariz do Stitch eu já peguei. E aí depois eu venho com vermelho mais escuro e deixo desse jeito. O nariz do palhaço, ele é vermelho, então eu tirei o azul do nariz do Stitch e deixei o nariz dele vermelho. Depois disso eu venho fazendo os detalhes do olho dele. Obviamente que eu vou pensar melhor com relação às cores, então eu vou continuar fazendo aqui a parte da line art. Fiz a parte do cabelo dele, aqui já é a parte definitiva, então eu fui fazendo o fechamento certinho do tupetinho. Depois eu venho com o tupetinho da lateral, igual vocês estão vendo. Faço uma camadinha mais, assim, com detalhinhos no tupetinho. E depois eu venho fazendo o fechamento aqui do rosto do Stitch. Uma vez que eu fiz esse fechamento, eu venho pintando o rosto dele. O rosto dele vai ser todo branco. E aí vai ser só o rosto dele. Enquanto eu tava pintando o rosto aqui do Stitch, versão It a Coisa, eu percebi que tinha algumas partes que eu acabei não fazendo a parte da line art, não tava fechadinho, bonitinho, eu fui fazer isso. Aí, como às vezes eu perco o que eu tava fazendo, que era pra fazer só um fechamento ali na cabeça dele, acabou que eu fui fazendo outras line art, eu fui pra outras partes do corpo. Mas aí eu voltei, né, pro foco, e aí eu fui fazendo outros acabamentos. Aí eu falei, nossa, eu tava fazendo a pele, né, verdade, deixa eu ir lá fazer o que eu tava fazendo. Importante terminar o que começou, né? Aí depois eu fui ali com conta-gotas, peguei um tom de ruivo ali no próprio foto de referência do It, e aí eu fui pintando aí totalmente o cabelinho do Stitch de vermelho, esse estufinho. Gente, foi a melhor decisão que eu consegui fazer, porque foi assim, incrível, ficou muito bonitinho. Depois que eu fiz isso, eu comecei a pintar o Stitch na parte que era azul, porque realmente eu não ia fazer ele todo branco, apenas na parte ali do rosto, como se ele tivesse apenas maquiado o rosto dele. Fiz também na parte do pé, eu cogitei fazer um sapato pro Stitch, mas não ia dar muito certo, galera. Então o que eu fiz? Eu vim aqui pintando o pé dele, deixei a unha toda pra fora, e o que eu fiz foi a pantufinha, né, tipo o frufru, a bolinha de pelo ali mais avermelhado que eu vou pintar mais pra frente. Depois que eu fiz isso, eu fui fazendo a parte da line art da unha do Stitch, porque eu ia pintar. E aí, se eu pintasse do jeito que tava, ia sumir tudo, porque eu não tinha feito a line art. Então, lá foi eu fazendo a parte da line art. E aí, foi bem rapidinho essa parte. A base ajuda. Então, eu fui pintando de um azul mais escuro a parte da unha do Stitch.
E depois eu venho com azul mais claro para fazer a parte aqui da mão dele. Vou fazendo todo esse acabamento e aí só resta pra gente a parte da roupa dele. Como vocês podem ver, a roupa dele já estava bem definida, mas aquilo que eu tinha feito foi um rascunho, então não tinha como pintar. Até dava, mas estava com um acabamento um pouquinho, não sei, não estava tão legal assim. Então eu vim fazendo a parte da line art finalizada. Na parte da line art eu não precisei alterar muita coisa, algumas partes eu acabei alterando, colocando mais detalhes no babado, às vezes deixando um pouquinho mais rente, sabe? Porque eu achava legal. Mas eu não tive que alterar tanto assim como normalmente eu altero quando eu vou fazer essa line art final. Acho que é porque no rascunho eu prestei bastante atenção, que eu tava com medo de errar, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com um cinza. E aí eu vou pintando toda a roupinha aqui do Stitch na versão It a Coisa. E aí foi bem fácil, eu troquei de pincel e peguei o caneta de feltro, porque ele tem um acabamento bem feitinho, então eu não ia correr o risco dele ficar embaçando. E depois que eu faço isso, eu acrescentei algumas luzes e sombras que eu achei que ficou muito legal. Então eu vim com um tom escuro e fui colocando as sombras onde eu queria. Primeiramente eu achei um tom legal, depois eu achei esse aqui, que é um tom mais roxeado. E aí eu fui fazendo sombras aí, detalhes, né, com sombra em todas as partes que eu achei que seria interessante e que daria mais movimento ainda para a roupa do nosso palhaço aí. Então eu fui fazendo com os detalhes e reforçando algumas dobras que eu já tinha feito da roupa aqui do Stitch. E aí eu fui fazendo esses acabamentos e deixando sempre pro mesmo lado, que eu acho que fica legal. Depois eu diminuí a opacidade, criei uma nova camada e vim com um tom bem mais claro. E aí eu venho fazendo essa sombra bem marcada, então eu tive que tomar um pouco de cuidado de como eu tava fazendo isso aqui, pra não ficar estranho ou feio, sabe? Porque no caso eu não vou esfumar, normalmente eu esfumo, né? Mas dessa vez não, eu vou simplesmente diminuir a opacidade. Gente, olha que legal que ficou essa técnica. Eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo, eu nunca tinha usado e eu simplesmente amei, ficou perfeito. Depois disso eu vim fazendo a parte da line art do rabo do Stitch. Depois eu venho fazendo a line art no pé do Stitch, que eu não fiz a line art, eu apenas pintei. E aí eu vou fazendo esses acabamentos pra ficar bem legal e ficar bem... um acabamento legalzinho. Depois que eu faço isso, eu decidi ver, né, tirar o zoom e eu percebi que eu não pintei a parte da boca do Stitch, então eu fiz essas duas cores e esfumei. Eu não ia esfumar, mas realmente o esfumado foi bem importante. Depois eu venho com esse rosa aí, vou pintando toda a parte do fundo da boca do Stitch, pinto o dente com um tom um pouco mais amarelado. E aí, gente, olha que legal que ficou o resultado final, eu gostei muito. Depois disso eu venho trazendo sombra, e trazendo sombra eu percebi que eu não pintei a parte da orelha do Stitch. E tinha algumas partes que precisavam de acabamento, mas basicamente foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta qual que vai ser o próximo e até o próximo vídeo.